Caros amigos do canal Via Romana, eu sou o professor Rafael Queiroz, estamos juntos aqui mais uma vez. E hoje, nesse vídeo, eu vou fazer uma crítica ao Dom Bertrand, crítica que eu já fiz em outras ocasiões, mas hoje, em razão da sua participação nefasta na manifestação do dia de ontem, 2 de maio de 2021, em apoio ao presidente Bolsonaro, que é um dos piores presidentes da história do Brasil, disputando aí par e passo com Dilma o status talvez do pior presidente da nossa história. E um aluno meu me mandou algumas considerações a respeito da participação de Dom Bertrand nessa manifestação, pedindo inclusive minha opinião, e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês alguns áudios que enviei para ele, que acredito esclarecem muito bem o problema central desse movimento monárquico liderado por Dom Bertrand e Dom Luiz. Vamos lá, eu vou começar aqui com o primeiro áudio, onde eu faço uma consideração a partir daquilo que foi essa manifestação de ontem do movimento monárquico em prol do presidente Bolsonaro, em prol do desgoverno Bolsonaro. Vamos lá. Eu poderia abordar a fala do Dom Bertrand sobre vários aspectos, mas eu vou ficar só em um. A pergunta que eu faço, para iniciar aqui a minha fala, é a seguinte: qual é a garantia numa república democrática liberal baseada em alternância de poder e eleições majoritárias a cada 4 anos, eleições federais, estaduais a cada 4 anos, de que um partido mafioso, saqueador, não possa voltar ao poder? E por que eu estava falando isso? Porque o discurso do Dom Bertrand foi na seguinte linha: nós temos que defender Bolsonaro para o PT não voltar, porque o PT saqueou o Brasil. Não há garantia nenhuma. Ou seja, a cada 4 anos viveremos sobressaltados com a possibilidade do PT voltar. Então, o nosso destino nacional agora é esse: a cada 4 anos ficarmos à mercê do medo, sem encaminhar uma solução definitiva para esse problema, porque o que a gente precisa é disso, uma solução. Então, se ele é monarquista, se ele acredita na monarquia, de fato, ele tem que apresentar o seguinte: olha, a saída é a monarquia. O governo Bolsonaro não é a saída. O governo Bolsonaro não é capaz de oferecer uma solução definitiva para o país. Não é capaz de oferecer um caminho de transição, uma mudança real de sistema, de regime político no Brasil. Quem vai oferecer isso? Somos nós, monarquistas. Então vamos unificar as nossas forças e gastar as nossas energias para restaurar a monarquia. Olha, mas isso é muito difícil, a longo prazo talvez seja possível, mas a curto e a médio prazo não é. Bom, vai ser muito mais difícil se nós não começarmos agora. Aí nem a longo prazo, aí só a longuíssimo prazo talvez nunca aconteça. Então, isso por si já mostra o absurdo dessa posição do Dom Bertrand. Não precisa ficar falando mais. Isso por si já mostra o absurdo dessa posição, que não tem razão de ser. Nós não estamos no período eleitoral. E mesmo que estivesse, já passou da hora de apontar uma alternativa, uma saída, e de unir forças, energias em direção a isso. Porque apostar no mal menor já se provou diversas vezes ineficaz. Apostar no mal menor na época do PSDB não deu certo, o PT subiu, chegou. Apostaram em Bolsonaro, ele está virando o maior cabo eleitoral do Lula em 2022, porque é um inepto, é um incapaz. Enfim, então é isso que eu tinha a dizer. Agora, isso aqui que eu falo, infelizmente, é pregação no deserto, porque no meio monarquista não tem acolhimento. O pessoal está satisfeito com o simples fato de não ter o PT no poder. Quer dizer, o
os monarquistas se tornaram mais antipetistas do que monarquistas propriamente dito. Estão mais empenhados no PT não voltar do que em trabalhar pela redução da monarquia. Vou continuar aqui só um instante, pessoal, porque ele fez algumas considerações de que talvez isso fosse uma resposta pragmática. E aí eu redargui da seguinte maneira. Olha, Luiz, ser pragmático para um monarquista à vera é favorecer tudo aquilo que pode depreciar, demolir, caotizar a República, dando assim as condições para que uma crise se estabeleça e aí a monarquia volte. Isso é ser pragmático. O resto é fingir-se pragmático. No fundo, o pragmatismo que existe aí é o pragmatismo do antipetismo, ou seja, o Dom Bertrand é mais antipetista do que monarquista, a verdade é essa. É outro problema isso, de base. Que você... E aqui eu começo a falar da questão da base, porque ele também me disse o seguinte, olha, é muito difícil fazer uma transição dessa dentro do movimento monárquico, porque as bases são muito ruins, né? E as bases pautam o topo, ou seja, pautam os príncipes. E aí eu vou comentar sobre isso agora. Falando. Por quê? Qual o princípio que diferencia a monarquia da república? A república é o regime das multidões. É res pública, coisa do povo. A monarquia é um regime onde tudo é reduzido a um. Ou seja, o rei é a autoridade suprema. Perfeito? Quando você tem um movimento monárquico em que a base dita o que o topo vai falar, então você não tem movimento monárquico nenhum, Luiz. Você tem um movimento democrático. Isso aí é democracia coroada. Isso aí não é monarquia. Monarquia é o topo guiando as bases, direcionando as bases, modelando as bases, doutrinando as bases. Ora, se são as bases que ditam as regras para o futuro rei, o príncipe, então isso não é monarquia, isso aí é república. Não. E agora eu vou comentar a fala dele relativo ao seguinte, diz ele que, esse meu aluno, que o Secretariado Nacional do Movimento Monárquico teria assinado um documento em prol da participação dos monarquistas nessa manifestação e parece que o Dom Luiz e o Dom Bertrand assinaram embaixo, mas, segundo ele fala, você examina a linguagem e você vê que não é nem do Dom Luiz nem do Dom Bertrand. Então alguém escreveu, eles assinaram. E aí eu comento sobre isso também. Vamos lá. Duco, ou seja, eu não guio, mas eu sou guiado. Essa é a característica basal de um príncipe. É a qualidade moral que faz alguém ser príncipe. Porque ser príncipe não é só uma questão de sangue. Não adianta ter um nome, é preciso fazer juiz a ele. Né? E se os príncipes assinam um documento feito sob auspício sabe-se lá de quem, com objetivos sabe-se lá quais, tá? Aos quais eles têm de se dobrar, então eles não são príncipes. Eles não guiam o processo político, eles são guiados. Eles não pautam o debate político, eles são pautados. Então isso já mostra de per si que eles não têm capacidade para governar como príncipes, como monarcas. Pronto. Esse é básico, entendeu? É básico. Um filósofo chamado Ortega y Gasset diz assim, a nobreza exige, ou seja, a nobreza impõe uma série de deveres e responsabilidades, que é isso, exatamente a essência de ser nobre. O nobre ele é capaz de assumir responsabilidades que a maioria das pessoas não é capaz. Então aqui a gente está falando de uma qualidade intrínseca à pessoa e não tanto de uma questão de sangue. Uma qualidade de caráter que faz alguém ser nobre e outrem não ser. Então, o que nobilita uma pessoa é justamente essa capacidade de sacrificar-se por um dever, por uma ideia, por algo maior do que ele mesmo. E assumir uma responsabilidade no dever que vai lhe trazer um ônus pesado. Então, assim, nessa hora que o Brasil está vivendo, o que a gente precisa? É de Dom Bertrand falando
de monarquia para os 4 ventos, não apenas para o público interno. Agora, por que ele não o faz? Porque isso traz ônus. Né? Isso pode apresentá-lo como um sujeito da margem, da ordem, né, da Constituição, que está a pregar uma derrubada do sistema. Perfeito? Então, tem tudo isso aí a considerar. Luiz, assim, eu compreendo que uma pessoa não queira arriscar o seu pescoço uma aventura política dessa, de tentar liderar a derrubada de um sistema e a restauração da monarquia. Só que se a pessoa não está disposta a isso, então ela não pode se apresentar como príncipe. Ela não tem mais o direito de governar, ela perdeu o direito à coroa no momento que ela perdeu a capacidade de lutar pelos seus súditos, pelo seu reino. Um rei que não consegue defender os seus súditos, o seu reino de um perigo, ele não está pronto para ser príncipe, não está pronto para ser rei. Então, lamento. Assim, eles já perderam a legitimidade por esse simples fato. Tá? Por esse simples fato. E tem outro ponto, né? Tem gente do IPCO que é gente que pauta o movimento monarquista dentro do governo, recebeu dinheiro do governo, com cargo dentro do governo. Entendeu? Então, quer dizer, isso é uma coisa séria, viu? O movimento monarquista tem que ficar à mercê do IPCO. Quer dizer, é aquilo que eu falei, não duco por duco. Quer dizer, eu não sou guiado, mas eu guio. Aí, no caso, eu sou guiado, não guio. Quer dizer, o Dom Bertrand é guiado pelo IPCO, que é guiado pelo governo. Então, quer dizer, são vassalos. Eles não são príncipes. Desculpa, eles são vassalos. A vantagem da monarquia em relação à república é que a monarquia ela paira acima desses partidarismos republicanos. Então ela pode encarnar um valor, um princípio transcendente a tudo isso. Um princípio que vai dar estabilidade. Não apenas estabilidade institucional, isso aí é secundário, mas estabilidade moral a uma nação, a um povo. Agora, se você não consegue pairar acima disso, então, meu amigo, que príncipe é você? Aqui no final eu vou fazer algumas considerações a respeito do que é preciso para reconstruir o movimento monárquico em bases realmente monárquicas. O primeiro passo é isso aqui que eu estava falando para você, né? Fazer as pessoas entenderem o que é monarquia de verdade. Monarquia não se constrói da base para cima, é de cima para baixo. O rei é o símbolo, a partir do qual você vai construir todo o edifício da Catedral do Estado. Tá? Porque o rei pairando acima dessas guerras facciosas típicas da República, ele vai dar um oriente, ele vai dar uma forma ao Estado, que é uma síntese, não simplesmente uma soma, né, das forças que compõem o país. Tá? Uma síntese superior. Perfeito? Então ele não precisa de uma base. Quem precisa de base é o presidente, porque ele precisa se reeleger. Ele precisa conduzir a base, modelar a base. Como essa síntese, ele tem que se apresentar como síntese do todo e se apresentar como aquele homem que tem a capacidade realmente de guiar o país da tranquilidade, da prosperidade. Mostrando o seguinte, olha, se você chegar aí nesse quadro de guerra de facções, é o caos. E nós precisamos de ordem. Quem vai por ordem? É o rei. Mas é um rei como árbitro, não apenas moral, que indica o caminho, mas com poder efetivo de tomar medidas para que esse caminho seja efetivo. Porque também tem isso. Uma visão errada que se tem hoje no momento monárquico é do rei apenas como árbitro moral. Não com autoridade moral. Não, ele tem que ter poder coercitivo. Entendeu? Então, esse é o ponto central. Entender o que é monarquia. Monarquia não precisa de base. Monarquia precisa de rei. Um rei como chefe que encarna o todo e que leva esse todo a uma síntese superior. Fim de papo.
a alternativa a isso é o caos. Então vocês preferem o quê? É isso que tem que ser dito. Então, as bases têm de prestar homenagem ao rei e se curvar ao rei, ao que ele indicar. E não pautar o rei. Peraí, o que é isso, pô? Pois bem, pessoal, era isso que a gente tinha para dizer. Dom Bertrand não tem legitimidade nenhuma e o movimento monárquico que se quer realmente refundar, restaurar a monarquia, precisa de um outro príncipe, porque com esse não vai chegar a lugar nenhum. Tá bom? Um abraço, até a próxima.